E agora vamos falar um pouco sobre isomeria aí, que tem nesses hidratos de carbono. A primeira coisa da ideia é que toda teoria por trás da isomeria é simplesmente porque a gente usa uma folha de caderno ou uma tela plana para representar estruturas químicas que na verdade são estruturas tridimensionais. É aquela velha história de modelo. Toda vez que a gente tem um modelo de qualquer coisa que a gente imagine, a gente faz aí uma representação abstrata daquela determinada coisa. Um exemplo aqui, ó. Eu posso falar para vocês que a glucosa é C6H12O6 e que a frutose também é C6H12O6. Eu fiz um modelo aqui de uma forma chamada fórmula química que acaba representando esse composto e esse composto. Mas se eu fizer uma outra forma aqui de representar, que é a forma estrutural, onde que eu abro e coloco as ligações, eu vejo que a glucosa e a frutose, embora tenham aí a mesma fórmula química, são coisas diferentes. Tanto é que uma tem o grupo aqui, ó, aldeído, então é uma aldohexosa, e a outra tem o grupo cetona, uma cetohexosa. Então, quando eu tenho arranjo de átomos aí diferentes, com grupos diferentes, eu tenho o primeiro tipo de isomeria aí, que se chama isomeria estrutural. Então, deixei para vocês o resumo aí, ó. O isômero, mesma forma química, diferentes compostos, que eu falei para vocês, porque a gente representa numa folha de papel aí aquela forma química só, como a gente representa também as formas estruturais, e a gente não consegue representar a forma tridimensional num papel, por isso tem toda essa teoria aí dos isômeros. Isômero estrutural, deixei para vocês aqui então, combinações aí de átomos ou de grupos funcionais aí, um diferente do outro. Como outro exemplo aqui, ó, se a gente pega os glúcidos aí, ó, do tipo aí aldotriosa ou cetotriosa, o nome tri vem aqui, obviamente, ter 3 carbonos, 1, 2, 3. A gente pega, então, aldotriosa e vê que é do tipo aí aldeído. Se a gente abrir aqui, vai ver que está aqui C, dupla O e H. Igual eu abri para vocês aqui, então, ó, C, dupla O, H, tipo aldeído. Tem 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios, 1, 2, 3 oxigênios. Já a de hidroxicetona vai ter, obviamente, o grupo cetona aqui, ó, uma C dupla O entre carbonos. Também vai ter aí, se é uma triosa, 3 carbonos, 2, 4, 5, 6 hidrogênios, 1, 2, 3 oxigênios. Então a fórmula química desses dois compostos aí vai ser isso daqui, ó. CH2O entre parênteses aqui e o 3, que quando está entre parênteses aqui na fórmula química, tudo multiplicado por 3. Poderia falar também que isso daqui é C3H6O3. Também posso escrever dessa fórmula aí. Como deixei para vocês aqui, ó, só multiplicar um átomo pelo subíndice aqui, ó. C3H6O3 vai representar tanto, então, uma aldotriosa como uma cetotriosa. Portanto, isômeros aí estruturais. E além de isômeros estruturais, a gente vai ter um outro tipo de isomeria chamado estereoisomeria. Também, por ser isômero, obviamente vai ter a mesma fórmula química. Só que agora com disposições desses átomos no espaço em lugares diferentes. O exemplo mais famoso aí é aquele tipo de isomeria que a gente vê nos lípidos, cis e trans. Como deixei aqui, ó, só para relembrar vocês, tem a forma cis, quando a gente tem um carbono aqui insaturado com duas ligações, isso faz com que o carbono não tenha rotação. E quando tem os dois aí no mesmo plano, ó, como mostrado aqui, esse daqui, no mesmo plano tem uma isomeria aí, uma estereoisomeria do tipo cis. E aqui, ó, quando estão
em planos distintos, um em cima e outro embaixo, a gente vai ter isomeria do tipo trans. E obviamente que os dois aí vão ter a mesma fórmula química. Ó. Se eu conto a quantidade de carbono e de hidrogênio, vai dar a mesma. Porém, obviamente que são compostos diferentes. Se a gente retira isso daqui da folha do papel e analisa elas, a gente percebe que não são compostos aí idênticos. E agora, dentro da estereoisomeria, a gente tem compostos chamados enantiômeros. Enantiômeros é um tipo de estereoisômero, porém, quando um é a imagem especular do outro. Como esse exemplo aqui, ó. Se eu tenho a minha mão direita e a minha mão esquerda, eu posso falar que uma é a imagem especular da outra. Se eu coloco um espelho aqui, nessa região, como eu expliquei já na parte lá de aminoácidos, eu tenho a imagem especular da mão ou a imagem especular dessa molécula. Então, se tem imagem especular, são enantiômeros. A gente chama, por convenção, de compostos L aí, quando hidroxila está à esquerda, em composto D, quando hidroxila está à direita. Por isso que a gente tem o L gliceraldeído e o D gliceraldeído. Enantiômeros são, como eu falei várias vezes, compostos diferentes. Por quê? Se eu tenho um receptor desse tipo aqui, ó, essa molécula não encaixa nesse receptor. Já se eu tenho um receptor desse tipo aqui, essa molécula encaixa nesse receptor. E outra propriedade desses enantiômeros é a diferença aí quando desvia a luz polarizada. Os estrógenos desviando a luz para a direita, que acaba tendo aí um sinal positivo, por isso que às vezes vocês vão ver que tem coisas com sinais positivos, com sinais negativos, e o levógero à esquerda com sinal negativo. Só mais uma vez, lembrando, vocês podem ver lá no livro do Blanco também, ou na aula do aminoácido que eu falei, que o sinal negativo e positivo não tem nada a ver com essa representação aqui de L ou D, embora esse livro faça menção disso, porque está aí um pouco desatualizado. O sinal positivo e negativo é só quando a gente coloca num polarímetro essa amostra e lá vai ter o desvio da luz. Então a gente pode ir fazendo a análise da glucose. Ó. Eu tenho aqui a glucose. Glucose aqui vai ser uma aldosa, porque obviamente aqui está o grupo aldeído, como mostrado aqui também, ó. Como eu abri para vocês aqui, ó, o C dupla O H, já falei várias vezes do grupo aldeído. Como tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, uma aldoexosa, a gente vê aqui, ó, aldoexosas, quantidade de carbonos aqui vai dar a nomenclatura. X significa 6. 5 aqui, ó, pente. Então isso daqui seria essas daqui aldopentosa, como a ribosa, então 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, uma aldopentosa. E a gente vê então primeiro que a glucose tem um tipo de isômero estrutural. Aqui é o grupo aldeído, aqui é o grupo cetona. Então é óbvio que são compostos aí com a mesma fórmula química, C6H12O6, porém são compostos aí diferentes. Tanto é que um aldeído, outra cetona. O tipo aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. A gente vê aqui, ó, que é do tipo, obviamente, cetona. Então, ceto, X, T6 carbono, e oses aí de C, sacáridos. Então, aceto, hexosa, a frutose aí. Então, além dessa glucose ter o isômero estrutural, se a gente coloca um espelho aqui, ó, e faz análise de átomo por átomo, a gente vê que esse composto aqui e esse composto aqui são imagens especulares um do outro. Então a gente viu que tem dois compostos na natureza aí
que têm a mesma fórmula química, porém são imagens especulares um do outro. Vão ser isômeros do tipo estereoisômeros por ter imagem especular do tipo enantiômeros. E a gente usa a regra nos sacáridos para falar se é D ou CL, só ver onde que está a hidroxila do penúltimo carbono mais afastado do grupo aldeído, que é esse daqui, ou se fosse uma molécula que tem o grupo cetona, como essa daqui, mais afastado do grupo cetona. Então a gente vê aqui, ó, o grupo aldeído. Só para deixar claro para vocês, abrir de novo aqui, ó, o grupo aldeído então, que é esse daqui, ó, que eu só abri a fórmula e deixei aqui representado, ó, C-O-H. Então, o mais afastado aqui, o penúltimo carbono, vai ser esse daqui. Então a gente vai nele aí, ó. Esse daqui então, penúltimo carbono mais afastado, a gente vê aonde vai estar aí a hidroxila, que é essa daqui. Essa daqui vai estar à direita ou à esquerda? Obviamente vai estar à direita. Se vai estar à direita, a gente chega aqui, ó, e vê que é uma D-glucosa. E agora, vamos fazer a análise aí do outro enantiômero. Mais uma vez, ó, o grupo aldeído vai estar aqui. A gente vai no penúltimo carbono aí, mais afastado. Esse daqui, a gente vê onde está o grupo hidroxila, vai estar aqui, ó. E a gente vê que ele está para a esquerda. Então, por isso aí que é uma L-glucosa. Porém, em moléculas complexas aí, como os hidratos de carbono, pode ter estereoisômeros aí que não são imagens especulares um do outro. E quando não é imagem especular um do outro, a gente vai ter um outro tipo de isômero chamado diastereoisômero. Se a gente coloca a imagem especular aqui, ou melhor, coloca o espelho aqui, e a gente compara com essa molécula aqui, ó, que é a D-talosa, a gente vê que não é a imagem especular um do outro. Então, vou ter, se eu comparo com a D-glucosa, esse diastereoisômero aqui, que é a D-talosa, e esse outro diastereoisômero aqui, que é a D-galactosa. Porém, tem mais um detalhe ainda. Quando eu tenho agora um diastereoisômero, portanto, que não é enantiômero, não é imagem especular, mas que tem alteração somente na posição de uma hidroxila, eu vou ter um tipo aí de isômero chamado epímero. Então, vamos comparar aí de novo a D-glucosa, explicar aí a diferença aí do diastereoisômero e o epímero. Então, a gente tem como base aí a D-glucosa, a gente coloca o espelho e vê que chega nessa molécula aqui, ó, que não é imagem especular, portanto, não é enantiômero, e sim um diastereoisômero. A gente analisa, então, os grupos hidroxilo. Essa hidroxila aqui na D-glucosa está para a direita. Essa aqui, que está no carbono 2 aqui, ó, esse daqui é o carbono 2, esse daqui também é o carbono 2, obviamente que a gente vai analisar as hidroxilas do mesmo carbono, vai estar aqui para a esquerda. A hidroxila aqui do carbono 3 vai estar para a esquerda. A hidroxila aqui do carbono 3 também para a esquerda. A hidroxila aqui do carbono 4 vai estar para a direita. Hidroxila aqui do carbono 4 vai estar para a esquerda. Então a gente vê que tanto a hidroxila aí do carbono 2 quanto a hidroxila do carbono 4, como mostrado aqui, ó, grifado aqui em azul, essa daqui e essa daqui são aí do tipo diastereoisômeros, porém composições trocadas aqui, se eu comparo com a D-glucosa.
Agora, se eu pego aqui a D-galactosa e comparo com a D-glucosa, ó. Carbono 1 hidroxila para direita. Carbono 1 hidroxila para direita. Carbono 2 hidroxila para esquerda. Carbono 2 hidroxila para esquerda. Carbono 3 hidroxila para direita. Carbono 3 hidroxila para esquerda. A4, carbono 4 hidroxila para direita. Carbono 4 hidroxila para direita. A gente vê que só esse carbono 3 aqui, ó, tem diferença na posição da hidroxila. A gente compara esse daqui com o carbono 3 aqui, ó. Ou melhor, carbono 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Carbono 4 aqui tem a hidroxila para a esquerda. A gente pega aqui o carbono 1, 2, 3, 4. Tem aí a hidroxila para direita. Então, quando tem uma alteração só na posição da hidroxila, eu vou ter um tipo de diáster isômero, porém agora é um epímero. Então, a D-glucosa com a D-galactosa são epímeros aí, uma da outra. E é importantíssimo destacar que as formas biologicamente ativas aí dos hidratos de carbono são da série D. Sempre a série D que vai ser aí as formas biologicamente ativas. Lembrando que a gente viu lá os aminoácidos, que aqui vai ser diferente então. Os aminoácidos, as fórmulas biologicamente ativas eram sempre da série L, enquanto que agora hidratos de carbonos é sempre da série D. E para a gente saber aí quanto estereoisômeros possíveis vai ter, tem a formulinha aí, 2 elevado a N, onde que N é o centro quiral. Um centro quiral nada mais é do que quando eu tenho um carbono ligado a 4 elementos aí diferentes. Ó. Isso daqui é diferente disso, que é diferente disso, que é diferente só de hidrogênio. Então, se eu tenho, por exemplo, uma hexosa aqui, vou analisar essa molécula. Aqui a gente sabe que era COOH. Então, o carbono, só de ter a dupla O, não está ligado a 4 coisas diferentes. Analisa esse carbono aqui, ó. Vai estar ligado a hidroxila, ligado a hidrogênio, ligado a esse composto inteiro aqui, CHO, e ligado aqui embaixo a todo esse composto aqui, ó. Então, obviamente, tem 4 coisas diferentes. Analisa esse carbono aqui ligado a um hidrogênio, ligado a um H, ligado a esse grupo aqui, ó, e ligado para baixo a esse outro grupo aqui. Obviamente que se aqui tem um aldeído e aqui não, esse grupo aqui para baixo vai ser diferente desse carbono aqui com esse outro carbono aqui, aldeído, desse grupo aqui. Se eu analisar esse carbono aqui, vai dar a mesma coisa, ó, hidroxila H, o de cima aqui e o de baixo aqui, ó. Se eu analisar esse outro carbono em vermelho, também vai ser diferente, então eu vou fazer com vocês aí, ó. Vai estar ligado com o H, que é diferente do H, que é diferente de todo esse grupo aqui, que é diferente desse outro grupo aqui embaixo. Então, 4 coisas diferentes aí. Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4 centros quirais, eu faço a fórmula 2 elevado a 4 e vou ter aí uma quantidade, então, de 16 aldohexosas. Até agora, falei para vocês aí tudo representações, ó, de forma linear. Porém, em soluções aí, quando a gente tem um grupo álcool com um grupo aldeído, eu tenho uma reação chamada M-acetal, como mostrado aqui, ó. Quando eu tenho um grupo álcool com acetona, também tem a reação aqui, também M-acetal. E o que ocorre? Ocorre que essa molécula aqui, esse grupo aqui, OH, acaba, porque obviamente é o grupo álcool, como falei lá do começo, reagindo com esse grupo aqui, que é o aldeído. Então vai ter a reação aí
E o que ocorre nessa reação? Como vocês veem, ó, quando eu reaciono aqui, eu acabo formando um ciclo, como mostrado aqui, ó. Aqui está mostrando, começando a fazer aqui para demonstrar essa formação do ciclo. E a hora que junta aqui esse átomo aqui, ó, de carbono com esse oxigênio, ó, a hora que eu ligo esses dois aqui, eu vou ter a formação dessa ligação aqui e, portanto, a formação de um ciclo. Então, a reação M-acetal acaba fazendo o quê? Deixando os meus glúcidos aí em forma cíclica. Como mostrado aqui, a reação da glucosa em forma cíclica. E aqui, ó, reação da frutose, que a gente sabe aqui que é uma cetoexosa. No caso aqui, esse OH daqui vai se ligar aqui com acetona. Do mesmo jeito, ó, demonstrado aqui, demonstrado aqui assim, ó, o ciclo aqui assim. Depois tem a ligação aqui, ó, como demonstrado aqui já com essa ligação feita. E é por isso que geralmente a gente vai ver representações aí dos glúcidos como a glucosa em forma cíclica assim, ó. Porém, acaba tendo um outro detalhe aí que descobriram. Quando eu tenho essa forma cíclica aqui, hexagonal, que está em forma de hexágono, não está na forma termodinâmica e mais favorável, porque fica muito tensas as ligações de carbono quando está nessa forma aqui. Então, a melhor representação que conseguiram chegar aí é essa fórmula aqui de cadeira em português ou de cicha em espanhol. Vocês podem ver que nada mais é do que esse ciclo aqui, ó, porém com uma disposição um pouco diferente, somente para deixar mais relaxada essas ligações aqui, e que é, segundo as experiências que eles fizeram, a forma termodinâmica aí mais estável. Então, por isso, vocês vão ver também representado nesse formato aqui, ó, que é o famoso formato aí de cadeira, que parece uma cadeira aqui, ó, se tiver uma boa imaginação, de ponta cabeça. E agora, devido a essa reação aí M-acetal que faz o ciclo, vai ter uma outra informação que é importantíssima aí. Quando a gente tem a formação desse ciclo, a gente acaba tendo aí a criação de um outro centro quiral. Um outro carbono aí ligado a coisas diferentes. Como eu estou aqui marcando esse outro centro quiral. Então imagina que esse outro carbono aqui está ligado ao hidrogênio, ao oxigênio. Essa parte daqui para cá do ciclo e essa outra parte daqui para cá. É óbvio que são diferentes. Aqui eu tenho H e OH, aqui eu tenho só um oxigênio, que já faz ser diferentes também os quatro componentes aí, pensando em perspectiva de simetria. Então, se tem esse carbono aquiral, o que eu vou ter? Outros elementos aí que são estereoisômeros, que eles não vão ser a imagem especular um do outro, vai estar aí com um grupo hidroxila de um lado diferente do outro, porém essa isomeria é tão importante que, apesar de ser um diástero isômero, apesar de ser um epímero, porque obviamente está mudando aí só um grupo hidroxila, também a gente tem um outro nome para ela, que é um anômero. Esse anômero ocorre justamente quando tem esse ciclo aí. Somente quando a gente tem esses ciclos que a gente vai falar que vão ter aí anômeros. Os anômeros dos glúcidos são tão especiais que eles recebem aí o nome de alfa ou beta. Quando tem, ó, a hidroxila, como vocês veem aqui,
em planos, ou seja, eu tenho o anel aqui, ó, formado pelo hemacetal. A hidroxila está para baixo, ou está oposto dessa estrutura aqui, eu vou ter o tipo alfa. Quando eu tenho agora aqui, ó, a hidroxila, a gente vê aqui, essa hidroxila vai estar para cima, na representação aqui do anel, ou no mesmo sentido desse grupo aqui, eu vou ter o tipo beta. Então tem dois anômeros aí da glucosa, alfa e beta. Mais uma vez, alfa aqui, ó, sentido diverso aqui desse grupo, ou para baixo do ciclo aqui de hemacetal, beta, mesmo plano aqui desse grupo, ou para cima aí do ciclo hemacetal. E como as reações aí estão em equilíbrio, ó, como a gente vê aqui, equilíbrio, e aqui também equilíbrio, acaba que em uma solução a gente vai ter aí a forma, como a gente vê aqui, alfa, e a forma aí beta, que acabam em solução se interconvertendo aí uma e outra. E adianto para vocês que é importantíssimo saber que existe a forma alfa e a forma beta, porque a gente vai ter esse tipo aqui, ó, de uniões. A gente vê que essa união aqui, ó, alfa 1 com carbono 4. Se é alfa 1, a gente já intui que tinha uma hidroxila aqui, ó. Essa reação aconteceu para baixo, formando aqui assim. Por que é importante saber que existia esses tipos de ligações? Depois a gente vai ver lá no disacarídeo e polissacarídeo, que vão ter enzimas que quebram somente esse tipo aí de ligação alfa 1, 4. A gente vai ter enzimas aí do tipo que quebra as ligações do tipo alfa 1, 4. Se tem uma ligação, por exemplo, beta 1, 4, a enzima, devido não ter o centro ativo dela não se encaixar na beta, não vai conseguir quebrar ligação do tipo beta, como a gente vai ver depois. Também, só para entender o nome aqui, ó, a gente vê que aqui se chama glucopiranosa, exatamente por isso daqui tem um formato bem parecido aí do anel pirano. E aqui chama fructofuranosa por esse formato aqui, ó, ser parecido com o anel furano. Então agora a gente tem capacidade de ler todo esse composto aqui, ó. Se é alfa, a gente sabe que vai estar aí para baixo do ciclo, ou oposto aí a esse elemento aqui do carbono 6. Se é D, a gente sabe que a hidroxila, o penúltimo carbono, está aqui à direita. E às vezes ainda pode ter o sinal de positivo ou negativo, dependendo aí se desvia a luz para direita, positivo, destrógeno, ou esquerda, negativo, levógeno. Então você acaba entendendo toda a nomenclatura aqui usada.